Opa, daí? Hoje e sempre Guarani. Hoje é o primeiro vídeo de pós-jogo do nosso canal, O Bugrino. E, infelizmente, é um vídeo sobre uma derrota do Guarani com o Brusque em Brusque. Bom, é isso, pessoal. Caiu mais uma. O Guarani foi até Santa Catarina e voltou com a derrota por 1-0 para o Brusque. Mas não é só o resultado que incomoda. A postura, a queda de rendimento e a sensação de que tem algo estranho dentro e fora de campo. Maurício mexeu no time em relação à estreia contra o Maringá. Saíram Anderson Leite, Nathan, Pablo Baianinho e Samuel. E entraram Sarará, Isaac, Denis Júnior e João Vitor. Mas logo aos 6 minutos, o Brusque abriu o placar com um gol de cabeça do atacante Biel. Infelizmente, após a cobrança de escanteio, uma falha de marcação do Emerson gigantesca. Porém, a defesa toda parecia que estava em um passeio no Shopping Dom Pedro. Se vocês repararem na forma em que o gol foi feito, é tenebroso. Tenebroso. Se vocês observarem bem, todos os jogadores que estavam na marcação da defesa viram a bola como se estivessem em um passeio no Shopping Parque Dom Pedro. Isso é um absurdo. Um absurdo. Biel subiu e o Emerson só acompanhou com os olhos. Gente, olha, eu não sei o que dizer sobre essa defesa que não tá passando nenhuma confiança. É uma tristeza. E mais uma vez, falha na marcação bugrina. E ali o esquema do Maurício foi abaixo. Foi abaixo porque é a Série C, gente. A Série C, o pessoal faz um gol e recua tudo. É isso. Já fez o que deveria ser feito. É um golzinho e é fechamento. Não tem mais abertura, não tem ataque. E olha que o Maringá chegou a alguns pontos, hein? O Maringá chegou a quase fazer outros gols e deixar o placar ainda pior para o Guarani. Depois disso, o Brusque se fechou, claramente. Os 10 jogadores deles ficaram na própria metade do campo em muitas vezes, deixando o ataque do Bugrino muito mais difícil. Ficou muito mais difícil. O Brusque ficou se defendendo, esperando o contra-ataque, e o Guarani teve mais volume de jogo. Teve. Mas criou algumas chances? Acabou criando. Mas finalização foi horrível. Foi até algo que eu vi do Versão, que é um chute fofo, fraquíssimo. Um chute. Pô, galera. O João Vitor mal jogou direito. Pô, o João Vitor chutava a bola e era um chutinho tão faltando um feijão, não é? Eu não sei o que tá acontecendo com esse time, sério. É chute fraco, sem direção, não tinha, era, olha, é difícil. Nada que assustasse o Brusque de verdade. Teve alguns momentos, né? A gente pode ser até sincero, mas nada muito arriscado. Agora, sobre o Isaac ser titular e ainda por cima capitão no lugar do Nathan, é, eu não sei o que passa na cabeça do Maurício. Eu, sinceramente, assim, eu gosto muito do Maurício. Eu acho que ele, no Paulistão, acabou fazendo um milagre com a equipe que tinha e com a formação, né? Com a montagem do elenco. Mas, me desculpa, não deu para entender por que raios o Isaac acabou sendo capitão e titular desse time. O Nathan deveria ter entrado. E uma escolha que, sinceramente, não me fez sentido. E o Sarará? Pô, o Sarará tá de brincadeira. Na estreia, gol contra. E agora, expulso no fim de jogo porque não aguentou um chapéu. Pô, meu amigo. Se a diretoria recebe chapéu toda semana por causa de contratação e especulação, quem que é o Sarará?
pra ser expulso por causa de um chapeuzinho. O que que tá acontecendo? É problema, é problema físico? É psicológico? Tá tendo um acompanhamento? O Guarani tá fazendo um acompanhamento com os atletas? Me fala. Ou o ambiente do Guarani tá contaminado? Porque tá muito difícil. Tá muito difícil ter uma confiança com essa equipe. E falando em irresponsabilidade, o Anderson Leite consegue tomar um cartão e ser expulso por reclamação. É inacreditável o tamanho amadorismo e a infantilidade do cara querer cantar de galo, já que não conseguiu fazer nada em campo, e ainda ajudar com uma expulsão. É brincadeira. Caio Melo, Caio Melo só não foi expulso também, assim, vamos ser sinceros, né? O Caio Melo tava pedindo para tomar um cartão, teve umas entradas mais bruscas e pela falta de VAR o Guarani acabou tomando uma vantagem, digamos assim, porque se tivesse VAR, o Caio Melo era outro que tinha sido expulso nesse jogo, para ser bem sincero. E mais uma coisa que me chama a atenção é a postura do time em campo. No Paulistão, mesmo com tudo que a gente acabou passando, eu vi uma equipe mais viva, né? Uma equipe mais competitiva, digamos assim, que acabou perdendo alguns jogos por detalhes. Por detalhes. Era uma equipe mais jovem, quer dizer, ainda temos uma equipe jovem, mas era uma equipe mais viva, uma equipe mais unida, com mais entrega. Hoje eu não tô vendo entrega, eu não tô vendo ninguém vivo, só vejo gente morta dentro de campo, devagar, muito lenta. União eu já não vejo muito e isso é algo que me preocupa. O elenco tá passando por alguma dificuldade fora de campo. Dentro a gente já vê, é nítido que a equipe não tá legal, mas fora, dentro do clube, no vestiário, pô, eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo. O Maurício fez um milagre na Série A1, de nos manter na Série A1, mas o que aconteceu nesses 50 dias de preparação para a Série C, eu já não faço ideia. O que que mudou? Alguém sabe o que que aconteceu? O time morreu. Assim, o Maurício já tinha falado que faltava tempo para treinar. A gente teve 50. Ah, tá bom, 50 eu posso estar exagerando, mas 40 dias pelo menos de treinamento teve. Teve jogo amistoso e mesmo assim o Guarani perdia jogo amistoso, o que me deixa ainda mais preocupado de como foi essa preparação. E aí é uma coisa que me deixa ainda mais preocupados. A gente tem toda aquela conversa de salários atrasados, de direitos de imagem, e aí eu pergunto: será que os salários estão atrasados? Será que tem direito de imagem pendente? Seria algo que qualquer CLT ficaria preocupado? Ou até mesmo PJ ficaria preocupado? A gente pode até especular, mas a verdade é, a transparência não existe. A gente não sabe de nada, não tem transparência. Esse clube e essa diretoria está acabando com o Guarani. Criaram aquele podcast, né? Não criaram o podcast, teve um episódio que parecia mais uma propaganda política do que, na verdade, falar a real dentro de campo, a real sobre a organização, sobre os planejamentos e tudo mais. Não, era uma propaganda política, parecia horário eleitoral. Tudo estamos planejando, vamos subir. Não, a diretoria está trabalhando, tá tudo ótimo, tudo legal. Mas não é o que a gente anda vendo. Muita especulação, muita conversinha. A gente não sabe qual é a real situação do Guarani e o torcedor fica aqui à mercê. A gente não sabe de nada. Com essa diretoria, com esse executivo, fica difícil confiar. Um tempo atrás, eu tinha feito uma postagem lá no Twitter, vulgo X, falando sobre a desconfiança que eu tenho com essa diretoria. Eu fui
recriminado, o pessoal achou meio ruim, porque até aquele momento todo mundo confiava, ou pelo menos a grande maioria, e com o tempo aí estamos com a prova e infelizmente não tem como confiar. O, o Rômulo, o Rômulo não sabia que o Gabriel Mesquita ia embora. E o que aconteceu? Foi embora. Eu não sei se é porque a chave do clube está com o Pastana ou porque o Rômulo realmente não sabe o que faz sobre o futebol. Ele pode estar administrando o clube, mas o futebol está uma tristeza. Tristeza. É, olha, é desanimador. É muito. Eu fico desanimado. Fico triste. Fico triste. Ainda mais com o Pastana. Vamos lembrar, né? Que o Pastana fala que o camisa 10 não existe mais. Não precisa mais de amador. Não precisa do camisa 10. O clube tá ótimo, excelente. Nossa, olha. Ai, ai. E a torcida segue fazendo a sua parte. Agora, o resto, pô, a gente precisa de muita ajuda da torcida e, infelizmente, de vontade da diretoria. E você, torcedor? Comente aqui o que você achou do jogo. Eu sei, todo mundo sabe, uma tristeza, uma infelicidade. Porém, fala aqui o que pensa sobre o time, sobre o técnico e sobre a diretoria. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o like, compartilha e compartilhe esse vídeo com outros bugrinos, porque a gente precisa ser ouvido. Estamos passando por uma fase tenebrosa, muito triste. Beleza? Lembrando que na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani.